Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, o canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o livro dos médiuns, com um capítulo novo. Vamos estudar. A Ti, Senhor, mais uma vez aqui reunidos, em nome das boas novas do Mestre Jesus, em nome dos aconselhamentos da espiritualidade amiga e dos mentores, nós viemos beber na fonte para então melhorar um pouco mais. Que possamos ter entendimento, discernimento e coragem para mudar aquilo que for preciso. Que possamos, ó bom Pai, pedir pelo nosso desenvolvimento, que possamos crescer um pouco mais, que possamos encontrar no próximo o mesmo amor que encontramos em nós. E que possamos, ó bom Pai, encontrar em nós o amor de que precisamos para evoluir. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive o espírito para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é um princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo espírito Hermance Dufour, publicado, psicografado, registrado pelo médium Vanderlei S. de Oliveira. A gente sempre lembra que às segundas-feiras nós estudamos o livro dos médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento, às quartas, o livro dos espíritos com irradiação para a família, e às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre pelo YouTube, sempre às 19h30. A gente replica esses estudos no Facebook, coloca uma ou outra tira no Instagram e agradece imensamente se você puder nos auxiliar com o crescimento do canal e a difusão da doutrina espírita através do seu like, da sua inscrição, através do seu joinha. Hoje a gente tem um compromisso, por isso, então, estamos com o estudo gravado e não vamos aos boa noites que estão nos enviando. A gente, assim sendo, segue direto para o nosso estudo. Nós estamos falando do livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, foi escrito por Allan Kardec, publicado em Paris, em janeiro de 1861. Nós estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. É um capítulo novo que a gente vai abrir e já abrimos, então, com o subtítulo Aparições dos Espíritos de Pessoas Vivas. Esse capítulo novo, ele vai da questão 114 até a questão 125.
Teremos aí 12 semanas de estudos, e hoje nós começamos na primeira semana com a questão 114. A gente traz igualmente para vocês como vai se dar esse estudo, né? Então, a gente vai ter no capítulo 7, que a gente nem atualizou ali, a gente pede desculpa, aparições dos espíritos de pessoas vivas, que vai da questão 114 até a questão 118. Nós vamos usar 5 semanas para estudar isso. E teremos homens duplos, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, e é a questão 119. Nós usaremos só uma semana para esse estudo. E teremos na sequência Vespasiano, que vai da questão 120, também a questão 121, serão 2 semanas de estudos. E Transfiguração, que são as questões 122, 123, portanto, 2 semanas de estudo. Fechamos, então, com invisibilidade, questão 124 a questão 125, com 2 semanas de estudos, né? A gente lembra que serão 12 questões que faremos em 12 semanas, seguindo aí o padrão do canal. Nas aparições de pessoas vivas, a gente precisa entender que Kardec vai trazer como se dá esse fenômeno da pessoa viva ter uma bicorporeidade, da pessoa viva estar num lugar e aparecer no outro, né? A gente tem São Francisco de Pádua, a gente tem Eurípides Barçanufo, que está muito próximo da gente, e historicamente falando ainda é recente, e que mostram as aparições de pessoas vivas. Kardec vai se utilizar da questão 114 até a questão 118 para tentar trazer para a gente essa coisa das aparições das pessoas vivas, né? Serão 5 semanas de estudos. Hoje a gente começa com a primeira semana, a gente vai começar 1º de dezembro de 2025, que é agora, final do ano aí já chegando, já acabou o ano, não adianta. Até outro dia era janeiro, né? A gente estava empurrando ali janeiro, empurrando fevereiro, de repente o ano dispara, qual cavalo bravo, que a gente não segura, a gente não tem como parar esse trem. E vamos estudar até o dia 29 também desse mês, né? Então, a gente vai começar agora, dia 1º, vai estudar até o dia 29, depois a gente vai para o próximo capítulo, já abrindo praticamente o ano de 2026, que, diga-se de passagem, está quase todo pronto na nossa planilha. Kardec aqui, ele usa só um parágrafo, é bem introdução mesmo, para trazer as boas novas acerca do entendimento que ele conseguiu com os estudos da bicorporeidade da transfiguração, né? A aparição das pessoas vivas. Então, Kardec nos traz. Estes 2 fenômenos são variedades das manifestações visuais, e por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Então, a gente começa entendendo que nós temos o corpo físico, dentro do corpo físico nós temos o perispírito, que é o corpo do espírito, e aí depois vem o espírito. O primeiro corpo é grosseiro, nos aprisiona e nos tira uma série de capacidades. O segundo é um pouco mais leve, mas ainda é denso, dado o nosso estágio espiritual. E aí Kardec deixa uma ideia maravilhosa, porque a gente pensa ali no maravilhoso, sobrenatural e no surreal. A gente quer isso. A gente ainda tem aquela cabeça dos povos primitivos, né? A gente quer acreditar que o sol é um deus, que a lua é uma deusa,
que o trovão é um Deus irritado, a gente já não vai nessa linha explícita, mas a gente ainda tem dentro da gente muito do maravilhoso. A gente quer mágica, a gente quer não ilusionismo, a gente quer acreditar na mágica como realmente uma mágica, como uma magia. E quando a gente pensa em bicorporeidade, a gente quer acreditar que é algo maravilhoso, que a pessoa que consegue isso é um gênio, é um mágico, é um mago, é alguém muito especial. Então a gente quer, se não for essa pessoa especial, a gente quer estar muito próximo dessa pessoa, a gente quer ser amigo, a gente quer ser ali aquele que auxilia todo esse trabalho dignificante. Só que não é assim. Só que não é assim. Não é assim. Quem conhece o GELC, né, Grupo Espírita Lázara da Conceição, conhece também o Paulo Neto. E o Paulo Neto era um médium de cura, né, então, e fazia curas maravilhosas. E quem auxiliava o Paulo Neto era um médico do plano espiritual. E quando liberaram para esse médico fazer curas na Terra, para acelerar o processo de alguns, para mudar o processo de outros, então falaram para ele: olha, tem esses médiums aqui que podem te atender, por favor, escolha um. E ele foi contra a maré e escolheu Paulo Neto, que não estava nessa lista. E, no entanto, Paulo Neto deu conta do trabalho, fez o trabalho de maneira brilhante, mas o próprio Paulo Neto dizia: olha, eu só faço, eu não sou nem nada em especial, né? Eu só tenho uma incumbência e cumpro essa incumbência. Então é o maravilhoso, todo mundo pode fazer, dado as circunstâncias, dado tudo igual, vai todo mundo poder fazer. Se você tem, então, leveza de espírito, se você tem moral, se você tem condições, você vai fazer. Aí você vira e diz, mas aí a gente tem médiums aí, que foram muitos, os médiums que abusaram desse dom, dessa possibilidade de melhora. E esses médiums, eles mostraram, no final das contas, uma moral muito fraca. A gente precisa entender que quando reencarnamos, sobretudo com essas missões, com essas tarefas, a gente está ali tentando uma tentativa de reencarne, tá? Uma tentativa de adiantar as nossas penas, melhorar as nossas penas. O que significa que somos criminosos, que somos devedores. E teremos, então, a oportunidade de amenizar essa dívida que carregamos. Só que, quando reencarnado, dado o véu do esquecimento, a gente acaba atendendo a vícios do passado, a gente acaba atendendo a questões do passado, a fraquezas do passado, e aí isso vem à tona. Ou a gente simplesmente se deixa seduzir pela bajulação que se segue a essa fama. E aí você se deixa seduzir e acabou. Acabou, não tem conversa, você se perde e é muito duro. É muito, muito, muito duro. A gente viu outro dia um caso famoso da mídia, de uma repórter que fez uma acusação extremamente grave, sem ter provas, sem nem ter conferido, e aí, anos depois, ela foi chamada para entrevista e perguntaram a ela por que ela fez aquilo, né? E ela deu uma entrevista muito boa do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, que ela diz que, olha, na época, eu não estava pronta para a fama, ser reconhecida na rua, ter as facilidades que um famoso tem, e aí eu me enchi de verdades e a arrogância tomou conta. Então, quando a gente julga um médio desse que se deixou levar, a gente não para pensar que se estivéssemos no lugar dele, talvez faríamos muito pior.
Eu conhecia, não precisa ir muito longe, né? Eu conheci um dirigente de um centro espírita que, encantado com uma certa médium, tudo que ela falava, ele convertia em verdade, fosse mentira ou não, ele ia lá e convertia. A ponto de pegar escrituras ali e dizer para ele: olha, aqui está dizendo que é assim, assim, assado. E ela disse que não é. E aí ele transformava aquilo no que ela disse, não no que estava escrito. Ou seja, seduzido. É preciso tomar cuidado. É preciso estar vigilante. É preciso estar orando o tempo todo para ser assessorado e não se perder nessas coisas. Kardec traz mais um pouco. Sabemos que durante o sono o espírito readquire parte da sua liberdade. Isto é, isola-se do corpo e é nesse estado que em muitas ocasiões se tem ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Então, eu posso estar adormecido e eu vou me fazer presente em outro lugar. A bicorporiedade vinda do sono, né? Então, eu vou lá, diz que Eurípides Barçanufo pedia licença, relaxava um pouquinho, tirava um cochilo e ia fazer partos, ia fazer curas com o auxílio do doutor Bezerra de Menezes, ia fazer uma série de coisas, né? Então, é possível, né? É comum. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos, consultando suas próprias reminiscências. Então, aqui Kardec já nos prepara para seguir além, dizendo: olha, isso aqui é só uma introdução. Eu vou trazer exemplos, eu vou trazer casos, eu vou trazer ideias para a gente poder entender um pouco mais essa questão da bicorporiedade e da transfiguração. E a gente, então, fica no aguardo, né? A gente espera que isso aconteça. Assim sendo, a gente estudou o livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que foi escrito por Allan Kardec. Estamos na parte segunda das manifestações espíritas, capítulo 7, da bicorporiedade da transfiguração. A gente está trabalhando o subtítulo Aparições dos Espíritos de Pessoas Vivas. A gente vai para uma breve prece e volta para um breve tchau. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pões no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. A gente espera, sinceramente, que o estudo de hoje tenha trazido um pouco mais de clareza a essa questão levantada por Allan Kardec. Talvez você se pergunte qual é o melhor caminho para atingir mais tranquilidade, mais calma, mais assertividade, e qual é o caminho para eu poder evoluir um pouco mais. Vigiai e orai é um bom caminho para se começar a seguir. E acima desse caminho, a gente tem o não desista de você. Não abra mão de você. Vai devagar e sempre, mas vai com as coisas ruins, com as coisas boas. Aproveita cada momento disso. Senhores, é isso. A gente agradece imensamente o carinho do like, do joinha, da inscrição. A gente precisa disso para evoluir com a aparição do canal. A gente precisa levar o canal para mais pessoas e a gente conta com o teu auxílio caridoso para isso, né? Vai nos auxiliar bastante. Gente, grato, 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 gratíssimo e até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.